Olá, meus amigos. Estou aqui com a irmã Rosa. Já faz um tempo que eu queria gravar o testemunho dela e finalmente deu certo hoje, né? E hoje ela vai contar um pouquinho da experiência dela, como que ela chegou até a classe bíblica Verdade, que mudanças que a classe bíblica contribuiu, né, para que ela fizesse na sua vida. Então, irmã Rosa, eu gostaria que a senhora se apresentasse rapidamente e contasse um pouco da sua experiência religiosa antes da classe bíblica Verdade. Posso? Pode começar. Bom, eu me chamo Rosa, sou aqui da cidade de Fortaleza, né? E durante toda a minha vida eu fui católica, né? Fui batizada, crismada e participava de grupo de jovens e que me casei na igreja católica, né? E Hum, achava que era a igreja, que era a igreja que eu devia frequentar. Conhecia outros credos religiosos, mas para mim era a igreja católica, né? E como católico eu era ativa na igreja. Eu muito jovem, eu participei, eu fui catequista, depois eu participei da pastoral da criança. Aí foi o tempo que eu fui fazer faculdade, me afastei um pouco, mas eu não me afastei das atividades, mas não dos meus compromissos de estar na missa todos os domingos, né? Todos os domingos eu ia à missa. E casei, mas eu não me separei, não me separei da igreja, né? Continuei com as minhas atividades, eduquei meus filhos também, tanto é que o Gabriel e o Rafael são batizados, fizeram a catequese, né? E quando podia levá-los para a igreja, eu levava. Não ia, eles não iam toda vez, mas eu sempre ia. Também participei um certo tempo da minha vida na renovação carismática, porque se ouvia dizer que a renovação carismática tinha sido o sopro do Espírito Santo sobre a Igreja Católica. Aí eu achei isso interessante, participei, né? Aí veio aquela história das orações de língua, que entendi isso depois de algum tempo, não tinha uma concepção toda errada dessa questão de orações em língua, mas eu era muito ativa, né? Aí depois fui pastoral da pessoa idosa, também com esse mesmo objetivo de conversar com o idoso, ver a situação de fragilidade dele, né? Tudo isso muito registrado, e mensalmente nos reunimos e mandava esses dados que a gente obtinha junto à família para Brasília, né? Porque lá era a central da pastoral da pessoa idosa. Mas assim, eu era ativa, eu não era carola, né? Aquela que vivia dela. Eu participava das atividades da igreja, eu prestava um serviço à igreja, né? Depois da pandemia que eu me ausentei um pouco mais por conta que os tempos foram fechados, né? Eu não estava mais me dedicando. Tive outras demandas, né? Cuidar da minha sogra, teve outras coisas que eu tive que fazer e me ausentar um pouco, mas até o ano de 2020 eu me considerava católica. certo. E é, foi mais ou menos nesse período aí da pandemia que a senhora chegou até a classe bíblica Verdade, né? A Pronto. E senhora como foi que conheceu eu a classe bíblica. Aí a segunda pergunta é como que a senhora chegou até a classe bíblica, sendo que eu falo daqui de Manaus e a senhora fala daí de Fortaleza. como foi que eu conheci a classe? Através do meu filho, indiretamente, né? Indiretamente, ele pegou, deu meu telefone para o irmão Levi. Se eu estou errada, Levi, você me corrija. E você fez um convite via WhatsApp para eu participar da classe, né? Foi mais ou menos, eu acho que foi isso Hum. aí. Foi isso, Levi? Sinceramente, eu não lembro. Eu sei Aí foi que assim. Não, O Gabriel recebeu o convite sim, mas que eu enviei em um grupo e aí ele começou a participar. E pronto, depois, ele participou, mas eu conheci a classe através dele assim, porque ele enviou meu contato para você e você fez o convite, eu aceitei. Eu sim, comecei com não, não, aqueles, eu comecei naqueles estudos no sábado, aí depois eu entrei, que aí você ia começar sobre a verdade, né? Foi o sim, primeiro que era aos sábados, você lembra disso, né? sim, sim. Quando a Aí senhora entrou, depois, não.
Isso. A classe Pode bíblica já perguntar. estava em andamento. Isso, já está em andamento. Né? Quando eu comecei, eu já estava, a primeira vez que eu entrei, quem estava fazendo a pregação era o pastor Santelli, Sérgio Sérgio Santelli, Santelli. Sérgio Santelli estava fazendo estudos sobre e Daniel 11. foi o pontapé inicial foi daí, aí é que Uhum, eu comecei a participar ativamente, mas eu fazia aquela formação com você aos sábados, se não me uhum. engano, eram duas pessoas, era eu e Jusilene, se eu não me engano, normalmente estava aos sábados, a partir Sim, das 15 horas, né? isso. Éramos nós duas, mas A senhora entrou Mas na turma onde nós estávamos estudando as profecias de Daniel e Apocalipse, né? A senhora começou, já na estava classe, Isso, quando a já senhora estava entrou, já estava em em Daniel andamento. 11, né? E Isso, aí a senhora isso. pegou daí para frente, né? E depois Daniel 12, e depois entramos no livro do Apocalipse. Sim, E mas tem outra história. sim, Tem aí outra eu história. eu vou chegar. Aí nós iniciamos um segundo estudo bíblico, que foi o estudo bíblico A Verdade. E esse a senhora Verdade, participou desde o início, né? integralmente. Isso, até o final dele. Sim, mas tem É. outra coisa também que me fez com isso. Aí o Gabriel me dizia, mãe, tem uns audiobook de Espírito de Profecias de Ellen White. Eu comecei também a fazer essas escutas. Eu não lia o livro porque eu não tinha nada físico, eu não tinha ainda o Kindle que ele me deu, né? Eu não tinha nada Uhum. disso. Aí eu comecei a escutar, e essa escuta me despertou mais conhecer, né? Aí É. aí deu tudo certo, né? O convite, esse conhecimento através do ouvido do Espírito de Profecia, né? Aí foi dando tudo certo, eu fiquei participando, e até hoje eu acho que você está na terceira edição, eu acho que eu estou na segunda, da classe bíblica. Então, a senhora vê assim que todas as coisas estavam dando certo, né? Claro que não por acaso, né? Porque Deus estava guiando a senhora, né? Por esse outro Isso. caminho, né? E outra coisa que eu acho que é importante colocar, quando eu comecei a estudar, eu não tinha Hum. nenhuma intenção de sair de mudar meu credo religioso, eu não tinha, Uhum. né? A minha decisão por assistir foi para conhecer, Para né? aprender mais, né? Eu, como católica, vivia muito à luz do Novo Testamento, Uhum. né? O Antigo Porque, Testamento era. não, eu tinha um Novo Testamento como livro de história, Entendi. né? Uhum. Como um livro de história, assim, e que algumas histórias que eu gostava o livro de Esther, né? Sempre gostei muito de ler Salmo, de escutar, ler os Salmos, rezar os Salmos, os Uhum. Provérbios, eu tinha, assim, essas predileções, né, de leitura. Certo. É, a classe bíblica, a verdade, ela faz nós aqui na classe bíblica, né? Melhor falando, nós fazemos uma promessa ousada para os alunos, né? Para aqueles que participam. Nós prometemos que vamos ensinar para as pessoas toda a verdade da palavra de Deus. Aí eu queria saber, na sua opinião, se a senhora acha que essa promessa foi cumprida e depois o porquê. Foi totalmente cumprida, né? Porque você se dispôs a ensinar e eu me dispus a aprender e todo esse aprendizado foi o que decidiu pelo ingresso logo quando começou eu não ia à igreja. No batismo do Gabriel eu comecei, a primeira vez que eu fui, né, eu me emocionei muito, aí a partir do sábado seguinte eu comecei a ir, aí teve um dia, eu já estava na classe bíblica, o estudo já tinha avançado muito, muito, tanto é que dia 11 agora de setembro, vai fazer um ano Hum. que eu me batizei. Olha, 11 de setembro, Amanhã, né? amanhã então, né? Amanhã. Nós estamos Dia 11. gravando Uma dia data, 10 de uma data setembro. até, uma data até meia, assim, relacionando a eventos Ah, passados, aham. uma, Triste, né, né? uma data triste, né? Eu tenho até aqui o Uhum. meu Certificado. certificado de batismo, Sim. dia 11 de setembro de 2021. Né? Quando eu comecei a estudar a classe bíblica, a Bíblia eu não tinha interesse de sair de religião, mas aos poucos, isso foi me convencendo de que
eu não estava no caminho errado, mas eu não estava verdadeiramente sabendo da verdade bíblica, Uhum. né? Eu estava sabendo daquilo que a igreja queria que eu soubesse. Eu Sim. desconhecia totalmente, Levi, as profecias de Daniel, não as da época dele, mas essas profecias para os nossos tempos, né? Eu desconhecia totalmente isso. E quando eu lia o livro de Apocalipse, eu não tinha entendimento, eu achava que aquilo ali era tudo muito figurado, tudo era uma comparação. Eu não tinha essa sensibilidade, porque realmente aquilo ali verdadeiramente aconteceu e vai acontecer. Né? Sim. Eu não tinha, eu não conseguia abstrair isso, Uhum. imaginar, né? E a classe bíblica, no que ela propôs a ensinar a verdade, ela conseguiu, ela atingiu o objetivo, ela alcançou a meta nessa promessa que ela fez. Uhum. Glória a Deus por isso, né? Uma última pergunta para a gente concluir. Como as verdades que a senhora conheceu na classe bíblica impactaram sua vida? A senhora já falou de uma aí, né? A senhora teve É uma mudança isso, bem radical, né? A senhora saiu da igreja que a senhora frequentou praticamente a vida toda, né? E passou para outra igreja por entender que essa igreja pregava toda a verdade, né? Aí, que outras mudanças isso. que essas verdades que a senhora conheceu trouxeram na sua vida, né? É só abrindo um parêntese antes mesmo de dizer isso aí. Mas assim, Uhum, eu sempre conto isso. Eu tive uma história com os adventistas de muito antes, né? uhum, Muito antes mesmo. Eu estudei no colégio que eu tinha uma coleguinha que era adventista. Eu era apaixonada porque ela era desbravadora, eu é aventureiro, como é? Ela, nas primeiras idades, e é, na puberdadezinha, acho que é aventureiro, né? Depois de aventureiro. 12 anos, Pô, 12 anos já os são aventureiros, pronto. desbravadores. Então, esses desbravadores, eu tinha assim uma Uhum, vontade, né? Mas eu relacionava isso a uma mudança de igreja. Como eu era muito pequena, eu não tinha esse poder, né, de participar, porque meus pais não iam deixar, logicamente, certo. né? Logicamente que não. Aí, quando eu fui fazer meu segundo grau, que antes, na minha época era segundo grau, não era ensino médio, eu fui estudar ao lado de um colégio adventista. E Uhum, fiz amizade com as meninas do colégio adventista. Quando eu entrei na faculdade, minha melhor amizade era, era uma gaúcha que tinha sido transferida do Rio Grande do Sul para cá. Ela era funcionária pública e foi transferida para cá, para Fortaleza. E ela também era adventista. E com ela eu tive assim uma amizade, né? Foi com ela que eu conheci muito pouco da igreja, mas ela falava, né, da escola sabatina, ela era professora de escola sabatina, já eles tinham uma coisa que me chamava muita atenção neles, era a alimentação, eles eram uma alimentação toda vegetariana, né? uhum, Então tudo isso já me chamava a atenção. Aí agora entre 2020 e 2021 veio esse, eu fui presenteada, né, com a decisão do meu filho, né, que muito me alegrou, eu não, de maneira nenhuma, eu não me contrapus a nada quando ele decidiu, ele nem me comunicou que ia batizar, só que estava estudando, né, e uhum, eu acho assim, era um estudo para o bem dele, né, e sim, tanto é que eu fui ao batismo dele, uhum, né, como católica eu fui. E né, eu acho que isso também responde um pouco de como impactou isso na minha vida, a decisão pelo batismo, o conhecimento do livro Levítico, né, que é as leis, quando você falou sobre todas as leis, sobre as ordenanças, né? Então, tudo uhum, isso mudou o meu estilo de vida, mudou muito o meu estilo de vida. Eu não vou dizer, Levi, que eu não eu vivia no mundo, mas eu nunca fui do mundo. Eu sempre fui muito pacata. uhum, Eu, só eu sempre fui muito reservada com relação a algumas coisas, né? Mas eu era católica, como católica, eu estava me enveredando por uma não verdade, né? E o que me chocou também é que eu passei a vida toda acreditando quando em Apocalipse dizia que uma mulher vestida de sol, eu dizia que era Nossa Senhora. Então, quando uhum, você começou a me ensinar, estudar, fazer aquelas leituras, os livros da Ellen White também foram muito importantes, né? uhum, Porque
ele abre teus horizontes, você deixa de ver só aqui, você já consegue ver, você Am- deixa de ter aquela visão só, Amplia a visão espiritual, né? isso, isso. E isso impactou verdadeiramente a minha vida, né? A questão do consumo de carne de porco, né? De Uhum, derivados. Hoje eu já penso mais numa alimentação mais. Não que eu não tivesse sido criada com muita base de fruta e verdura, fomos, mas assim, a importância desse tipo de alimentação para a minha vida, para o meu espírito, né? uhum, sim. Então, foram várias mudanças, né, que aconteceram. Muitas. E a gente vê na sua história, né, que Deus, desde cedo, né, já estava direcionando a senhora para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Deixa eu lhe dizer E- uma coisa que é muito interessante, eu até comentei com um grupo de oração. Nós, quando viemos morar aqui no Zé Walter é o primeiro conjunto habitacional da América Latina. E nós chegamos, né, em seguida chegou uma família, e eles eram adventistas. E eles tinham os cartazes que mostravam assim, como se fosse o arrebatamento. Né? Eu sei que eles eram adventistas porque aos sábados, a dona Virgínia e o José, eles só participavam, ela trabalhava sexta-feira com todo o vigor, né? Ele era um Uhum, aposentado da Marinha, ela tinha só uma filha, e no sábado eles iam para a igreja, e isso me encantava. E ele trazia uns cartazes, eu dizia, mãe, eu quero ir para essa igreja aí, eu acho que eu tinha na faixa de uns 7 a 8 anos. Eu quero ir para essa igreja aí, porque vai todo mundo subir para o céu. Eu dizia assim, criança, né? Não aham, entendia. Eu dizia, eu quero essa igreja aí, ó, que vai todo mundo para o céu. A senhora está vendo aí, ó, o pessoal subindo com as suas famílias? Eu dizia muito isso. uhum, E ninguém me levava a sério, né? Porque ah, era um cartaz que ele mostrava, e, no entanto, eles nunca nos convidaram para ir. Achei tão engraçado isso. E eles eram uhum, excelentes vizinhos. uhum. Faltou ali um convite, né? Isso. Então, nós vamos concluir aqui. Agradeço a irmã Rosa aí pelo testemunho contado e gostaria que a senhora deixasse assim uma última mensagem para aqueles que Bom, estão nos assistindo, né? Para quem sabe tenham, para aqueles que tenham talvez o interesse de conhecer a verdade, a senhora deixa uma última mensagem. a minha mensagem é que quem tem esse desejo sincero de conhecer a verdade, que busque a classe ou busque outras formas de estudo com pessoas da verdadeira igreja, né? Hoje eu digo isso sem ter medo, sabe? Eu não estou Uhum, falando de igreja, instituição física, eu estou falando de igreja pessoa, aquelas pessoas que vivem verdadeiramente o evangelho de Deus, né? E o que está sim, faltando, e falta assim, eu já bebi da graça, agora eu tenho que dar de beber a alguém. Deus ainda não colocou, ainda não me preparou o suficiente para que eu possa fazer o que Ele manda, né? Pregar a verdade a outros, né? Que estão, ser luz, né? A outros que estão na sim, escuridão. uhum. Com certeza, Deus, ele espera isso de cada um de nós, né? É, que a gente abençoe outras pessoas também com a verdade que Exato. nós conhecemos, né? Então, Uhum. então quero agradecer aqui mais uma vez, irmã Rosa. Muito obrigado, irmã Rosa. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe mantenha Amém. fiel ali nos seus caminhos até o final dessa jornada, até a volta do Senhor Jesus, ou até o dia em que nós viermos descansar, né? Que a senhora vier descansar. Espero que não, espero que a senhora esteja viva e Nós estamos tão próximos, né? veja Jesus voltando, exatamente, já que estamos tão perto desse dia, né? Então, muito obrigado e até a próxima. Obrigada. Por nada. Até mais.